florescer da humanidade, é despertado junto a ela uma forte necessidade de sobrevivência. Na era pré-histórica, os homens eram nômades e coletores. Para sobreviver, desenvolveram valências físicas. Precisavam ser fortes, velozes e resistentes para fugir, caçar, se defender e tudo mais para garantir a sobrevivência da espécie. A inteligência humana e estrutura física lhe permitiram que pudesse criar ferramentas. Com o passar dos tempos, o homem dominou técnicas rudimentares de agricultura e domesticação de animais, dando início ao processo de fixação em determinados locais. As habilidades se aprimoraram e a concepção esportiva também, passando a ser induzida por valores hierárquicos, éticos e sociais. Os chineses foram os primeiros a racionalizar os movimentos corporais humanos, atrelando-os à medicina oriental. Criaram o Kung Fu, antigo sistema de ginástica terapêutica, do qual há um forte aspecto de religação com a essência da alma para curar enfermidades. Na Índia, a espiritualidade também esteve atrelada ao desenvolvimento físico. A yoga, criação indiana, integra os aspectos físico, intelectual e emocional do ser. Além do yoga, foi na Índia que nasceu a base do que hoje conhecemos como jiu-jitsu. O Egito foi a nação que, na antiguidade, conquistou um alto grau de aperfeiçoamento esportivo. Suas práticas eram bastante diversificadas e os treinamentos rigorosos, visando as batalhas e as guerras constantes que enfrentava. Já na Grécia, o exercício físico era instrumento de formação moral e espiritual por conta do culto aos seus deuses. Foi lá que nasceu os Jogos Olímpicos, criados para homenagear Zeus, a maior divindade do Olimpo. Na primeira edição dos Jogos, por volta de 776 a.C., houve somente a prova da corrida de 192,27 metros, disputada e vencida por Coroebus de Elis, o cozinheiro reconhecido como o primeiro campeão olímpico. Depois da 13ª edição, outras modalidades foram inseridas. Para participar, era necessário ser homem e cidadão livre. As mulheres não podiam nem participar nem assistir, com risco de punição com a morte, caso fosse casada. Como nos tempos atuais, os Jogos Olímpicos eram realizados de 4 em 4 anos, mas com o domínio do Império Romano sobre a Grécia a partir do ano 144 a.C., começou o declínio das Olimpíadas na Era Antiga. A Igreja viu os Jogos como um culto a divindades pagãs, até serem proibidos de vez por questões religiosas. Com a queda do Império Romano, houve também o fim dos esportes de espetáculo. Já a Igreja continuou forte e foi a principal propagadora da ideia de que o culto ao físico negligencia o culto ao espírito, assim contaminando a alma. Mesmo assim, existiram manifestações de educação física, porém elas não eram difundidas, somente toleradas. Foi na Renascença que a educação física voltou a ganhar força. Nomes como o do humanista Vitorino da Feltre, que tinha em sua concepção pedagógica o ensino do exercício do corpo em comunhão com o exercício do espírito. Petrus Paulus Vergérius, que adotou o modelo espartano de educação que inseriu os alunos em fortes programas de atividades físicas. E do iluminista Jean-Jacques Rousseau, tido como o pai da educação física escolar, por idealizar a inserção da educação física na educação infantil. Todos eles ajudaram a resgatar valores perdidos desde a antiguidade. Esse período histórico da educação física foi marcado pelo surgimento das escolas europeias de educação física, cada qual com suas características e bases de influência. As principais foram a escola alemã, que foi o berço da ginástica olímpica atual, a escola nórdica, que promoveu o desenvolvimento harmônico e racional, a progressão pedagógica da ginástica e a alegria nas aulas. A escola francesa, que preconizou o método natural e difundiu globalmente a ginástica calistênica, ou calistenia, destinada à população mais necessitada, que foi amplamente praticada no Brasil até a década de 70. Isso sem falar na escola inglesa, baseadas nos jogos e esportes, que incorporou o esporte no âmbito escolar com uma conotação educativa. Os ingleses sistematizaram as regras ou criaram diversos esportes, como o futebol e o rugby.
Brasil, a educação física passa a ganhar mais importância na chamada fase higienista, entre 1900 e 1930. Logo em seguida, na fase militarista, de 1930 a 1945, a educação física é usada como meio para aprimoramento da raça e fortalecimento do Estado. Promovia a disciplina moral e o adestramento físico. O objetivo dos militares era formar homens fortes, disciplinados, com boa aparência física e resistente a doenças. A partir de 1945, a educação física brasileira entra na fase de pedagogização. Foi nessa época que foi habilitado o profissional de educação física. As atividades esportivas ganham importância no currículo escolar e o desenvolvimento de habilidade passa a ser o principal foco da disciplina. A fase atual começa a partir da década de 70, com o estreitamento do esporte e o nacionalismo, e é impulsionado pela obrigatoriedade da educação física nos ensinos fundamental e médio a partir de 1971.